E aí, galera, bom dia. Eu tô aqui nesse formato um pouco diferente de devocional. Dessa vez eu decidi gravar um vídeo, né? Não mais fazer por áudio. É a primeira vez que eu tenho, que eu escolho fazer dessa forma, então eu quero te convidar hoje a meditar na palavra de Deus. Eu quero te convidar hoje a ter um tempo aqui de secreto com o Senhor, de meditação com Ele, e que essa palavra ela seja bênção nas nossas vidas, que ela seja transformadora e que ela fale conosco durante esse dia. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, verso 15. Efésios, capítulo 1, verso 15. Diz o seguinte: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aqui, Paulo, o apóstolo Paulo, está escrevendo à igreja de Éfeso. Ele muito se alegra com a igreja e ele faz aqui como se fosse uma oração para que a igreja de Éfeso entendesse alguns pontos importantes sobre a vida cristã e sobre alguns princípios que nós devemos observar como cristãos. Eu quero frisar especificamente alguns pontos muito importantes aqui. O primeiro deles é que e qual a sobreexcelência, no verso 19, né? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ou verso 20, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Aqui, Paulo está falando sobre o poder de Deus, que foi manifesto através de Cristo quando foi ressuscitado dos mortos. E pondo-o à sua direita nos céus. Aqui, depois que Jesus Cristo foi elevado aos céus, né, a palavra de Deus diz que ele foi colocado, ou seja, ele está assentado ao lado direito do Pai, na destra de Deus Pai, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então a primeira coisa que nós podemos observar dessa palavra é que o Senhor Jesus, ele está acima de todo o poder, de todo o principado, de toda a potestade e de todo nome que se nomeia. Eu quero te convidar hoje eu não sei se talvez você vê alguma situação que aconteceu, você enxerga alguma dificuldade no seu caminho, na sua trajetória. Eu quero te convidar a meditar nessa primeira parte, que o Senhor Jesus ele está acima de todo nome que se nomeia. Eu não sei se você tem algum problema com alguém, eu não sei se alguém te fez mal, se alguém te fez alguma coisa, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele está acima de todo nome que se nomeia. Ele é a autoridade máxima nesse mundo. Você foi chamado, você foi comprado pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ele tem autoridade sim para mudar situações, para mudar circunstâncias, para mudar tudo, porque Ele é poderoso. E não existe nome acima do dele. Amém? Essa é a primeira coisa que nós devemos meditar a respeito no dia de hoje. O segundo ponto diz respeito à função de Jesus Cristo na igreja. Porque no verso 22, ele fala o seguinte: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A primeira parte fala: E sujeitou todas as coisas a seus pés. Nós precisamos entender que quando nós falamos aqui, né, nesse capítulo, nós precisamos pensar uma como uma hierarquia vertical. Eu diria que
O Senhor Deus, ele é referido como o Deus Altíssimo, porque aquele que está mais alto do que todos. Amém? Ou que está sentado no alto e sublime trono. Sempre existe uma percepção ou uma indicação de que o Senhor Deus, ele está acima de todas as coisas. O Senhor Jesus, portanto, estando ao lado dele, ele está acima de toda autoridade. E ele está, por isso que aqui ele fala, sujeitando todas as coisas a seus pés, ou seja, todas as coisas estão abaixo dos pés de Jesus Cristo. Amém? E, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. Aqui também nós temos uma chave muito importante, que diz respeito a como o Senhor Jesus Cristo tem a sua função dentro do corpo. Ora, Cristo é o cabeça. E a cabeça tem uma dinâmica muito interessante. Por exemplo, aqui eu tenho uma caneca, eu tenho um copo de água. Aqui, nessa caneca, aquilo que eu quero convidar você agora a pensar comigo aqui é o seguinte. Eu tenho essa caneca, tudo aquilo que eu ingeri através da minha cabeça, seja um copo de água, seja um copo de café, vai beneficiar meu corpo. Se eu, por exemplo, beber água, eu estarei me hidratando, certo? Então, dessa forma, também funciona o corpo de Cristo. Aquilo que foi conquistado pelo cabeça, que é Cristo, beneficia o corpo. Amém? Eu quero que você entenda, eu quero que nós aqui, nessa manhã, não sei quando você está vendo esse vídeo, nós precisamos entender que aquilo que foi conquistado por Cristo, aquilo que é liberado por Cristo, beneficia o corpo. E nós somos o corpo. E por fim, Paulo termina esse capítulo dizendo algo muito importante. Que a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, a igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Sabe, essa palavra, ela me traz alegria, me traz muita fé, eu fico com o coração queimando por essa palavra. Mas ela também é um tanto quanto provocativa, porque se nós formos analisar aqui, está dizendo que a igreja, ela, junto de Cristo, né, ela é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, ou seja, é a plenitude daquilo que Jesus veio fazer. É a plenitude de Jesus. É o cabeça e o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos uma função aqui nessa terra. Nós temos também uma autoridade nessa terra. Eu quero te perguntar, por acaso você já viu uma cabeça que está no quarto e o corpo está na sala? Você já viu uma cabeça ir trabalhar e o corpo ficar em casa? Não existe. Os dois andam juntos. Portanto, aquilo que Cristo conquistou, nós estando aqui na Terra, nós temos uma função para isso, para com isso. Existe um relacionamento, existe algo estabelecido. A nossa pastora gosta de dizer e declarar que nós somos uma conexão do céu na Terra. Ora, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a manifestação de Cristo aqui na Terra, porque nós somos o seu corpo. E através do Espírito Santo, eu e você fomos chamados para algo, eu e você fomos comissionados para algo, que é justamente isso, que é manifestar a glória de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer que Jesus é poderoso para todas as coisas. Nós não podemos nos esquecer que Ele tem um nome sobre todo nome. E hoje eu quero te convidar a meditar nessa palavra. Eu quero te convidar a olhar para a sua vida de forma diferente, para olhar para a sua vida de forma mais clara, à luz da palavra, e entender que o Senhor Jesus, Ele comprou as nossas vidas, sim. Ele morreu por nós, Ele se sacrificou por nós. Mas como corpo de Cristo, nós temos uma função. E não é, para o corpo, não é difícil ser corpo, né? Eu quero que você entenda que para nós sermos corpo, nós precisamos apenas ser. Nós precisamos apenas buscar o Senhor. E o resto vai acontecer naturalmente. Quando nós temos a nossa função de corpo estabelecida em nós, as coisas começam a fluir. Eu creio que você deve ter tido uma experiência onde talvez palavras saíram da sua boca que você não entendeu muito bem. Nossa, Senhor, como é que eu estou falando isso aqui? E a pessoa está recebendo? Enfim, todas essas coisas elas acontecem porque nós fomos chamados para algo e nós temos um Espírito que nos habilita, nos capacita a executar aquilo que nós somos chamados para fazer. Entenda que para um corpo, né, o corpo, para ele exercer a sua função, ele só precisa existir, ele só precisa fluir. E é isso que o Senhor nos convida a fazer essa semana, no dia de hoje, a fluir.
fluir naquilo que Ele nos chamou para fazer. Mas tendo ciência de quem é o nosso cabeça, conhecendo sim que a autoridade e todo o domínio, todo o poder foi colocado diante do Senhor, e tudo que há, tudo que você pode ver, tudo aquilo que você não vê, que você imagina, que não imagina, está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Amém? Eu quero fazer uma oração. Senhor Jesus, eu oro para que nós tenhamos essa palavra, Deus, fixa nas nossas mentes e no nosso coração. Senhor, eu oro para que todos os que estão vendo esse vídeo sejam profundamente tocados pelo Teu Espírito Santo. Eu oro, Pai, para que essa pessoa, Deus, que está talvez indo para o trabalho, que está indo, Deus, para a faculdade, está começando o seu dia, Pai. Eu oro para que o dia dessa pessoa seja abençoado. E eu declaro, Pai, que o Teu Espírito vai nos lembrar e, pela fé, Deus, nós teremos certeza de quem nós somos em Ti, que somos o Teu corpo, que pelo Teu Espírito nós temos, Deus, a manifestação da Tua graça, da Tua glória, Pai. E para que, Deus, a nossa vocação esteja sempre clara para nós. Para que em Ti, Senhor, nós possamos fluir e nós possamos transbordar. Senhor, eu oro para que os dias de trabalho sejam abençoados. Eu oro, Deus, para que nós sejamos usados por Ti, Deus. Nós sejamos, Deus, vasos nas Tuas mãos e que nós venhamos, Deus, a transbordar daquilo que é bom, daquilo que é Teu, Deus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai, pelo dia de hoje. Amém, amém, amém. Bom, se você gostou desse formato, dá um joinha aí e bora viver esse transbordar.